Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no livro de Ezequiel, onde temos aprendido lições valiosas sobre a vida cristã, espiritualidade, liderança, a nossa influência no coração das pessoas e o nosso andar dia a dia na presença de Deus. Algumas lições preciosas no livro de Ezequiel é que um líder com coragem é a maioria. Por que é a maioria? Porque ele está com Deus. Segundo, os líderes eficazes, os homens e mulheres de Deus, comunicam-se de forma criativa e inesquecível. Outra lição preciosa que aprendemos no livro de Ezequiel é que homens e mulheres de Deus são mordomos das pessoas e dos recursos que eles supervisionam. Somos gestores de Deus, e a Bíblia nos ensina que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles sejam fiéis diante de Deus. Outra lição que aprendemos em Ezequiel é que precisamos liderar a nós mesmos antes de liderarmos qualquer outra pessoa. Você precisa ser líder de você mesmo. Indicação de livro, Lidere a Si Mesmo, do Augusto Cury. É um livro maravilhoso que vai abençoar a sua vida. Uma outra aprendizado tremendo em Ezequiel é que um homem e mulher de Deus permanece entre os objetivos de Deus e os problemas das pessoas. Se você quer ser um líder eficaz, se você quer ser um homem e uma mulher usado poderosamente de Deus, lembre-se que você vai permanecer entre os objetivos de Deus e os problemas das pessoas. E a última lição que temos para aprender em Ezequiel é que frequentemente um líder dá seu primeiro passo sozinho. É claro que ele nunca está sozinho, ele está sempre com Deus. Então, não deixe de tomar decisões, fazer escolhas sábias, não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, para que Deus te abençoe em todas as coisas. Então, vamos ler aqui Ezequiel 1, de 1 a 4. Aconteceu no 30º ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu, Ezequiel, no meio dos exilados, ou seja, aqueles que estavam cativos na Babilônia, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolver-se, resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viraram quando iam, cada qual andava para a sua frente, e a forma dos seus rostos era como o de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4 seres viventes. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma à outra, outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. E o aspecto dos seres viventes eram como de carvão em brasa, a semelhança de tochas, o fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saía um relâmpago, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Imagina uma visão dessa diante de você, a visão dos 4 seres viventes. Então a palavra-chave aqui é visão. Visão significa que você só consegue compreender apenas aquilo que você consegue ver. Esse grande livro começa com essa grande visão. Ezequiel aqui recebe uma revelação de Deus
de 4 figuras angelicais, 4 seres viventes, provavelmente angelicais. É interessante que nessa visão, Deus chama o profeta para ser o seu porta-voz e atalaia aos exilados hebreus que estavam ali na região dos caldeus, na Babilônia, cativos, disciplinados, corrigidos em juízo, debaixo da mão poderosa de Deus. É interessante que essa visão é a primeira de 4 visões contidas no livro de Ezequiel. Primeira visão, a visão dos 4 anjos de Ezequiel, vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Segunda visão, a visão da glória divina e da iniquidade do povo, Ezequiel de 8 a 11. Terceira visão, a visão da videira ardente, em Ezequiel capítulo 15 e Ezequiel 37, o trecho talvez mais conhecido de Ezequiel, a visão dos ossos secos. Então, 4 visões. Primeira visão dos 4 anjos, segunda visão da glória divina e da iniquidade, terceira visão, a visão da videira ardente, e a quarta e mais famosa visão, a visão dos ossos secos. É interessante que Ezequiel descreve a sua primeira visão com detalhes vívidos aqui que acabamos de ler para vocês. Como todos os líderes eficazes, ele fala de forma mais clara possível, como um verdadeiro profeta, trazendo uma mensagem do céu ao coração daqueles que ali estavam sofrendo no cativeiro juntamente com ele. Nós vemos, um pastor certa vez disse, se o púlpito não for claro, o banco da igreja ficará confuso. Então, como mensageiros de Deus, como profetas de Deus, sempre devemos trazer uma mensagem clara e objetiva para o nosso povo, para aqueles que estão debaixo da nossa liderança, da nossa influência. Será que você tem sido claro e objetivo na sua fala, na sua comunicação? Como é que está a sua comunicação com aqueles que estão debaixo da sua liderança, com aqueles que estão debaixo da sua influência? É interessante que aqui aprendemos que Ezequiel fornecia as visões por meio de metáforas, tipos, analogias, e então aplicava tais visões de forma prática na vida das pessoas que estavam ao seu redor, os cativos na Babilônia. Então é muito interessante isso. Ele comunicava uma imagem vívida, conforme nós lemos aqui em Ezequiel 1, e então comunicava a sua ideia principal, conforme relatado aqui em Ezequiel capítulo 2. As visões divinas sempre ajudam um homem e uma mulher de Deus e as pessoas a se moverem na direção correta, que é o coração de Deus, aquilo que Deus tem para mim e para você. Uma visão divina também parece incluir os seguintes componentes que nós vamos ensinar aqui para você. O que é que compõe uma visão divina? Aprenda e guarda no seu coração. Primeiro, uma clara imagem mental. Uma clara imagem mental. Por quê? Porque serve como uma espécie de projeto de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração. Segundo lugar, para que tenhamos uma visão divina, ela tem o seguinte componente. Segundo componente, uma mudança positiva. Uma mudança positiva, ou seja, ela sempre servirá para melhorar as condições atuais e nos tirar do lugar da onde estamos. Uma mudança positiva é o segundo ponto. Terceiro ponto, uma imagem do futuro. Uma visão de Deus sempre vai trazer uma imagem do futuro, ou seja, fornece discernimento e direção para o futuro que ainda você não viu, mas pela fé, através de uma visão poderosa do futuro, que Deus há de te dar, uma revelação, poderemos ter uma imagem do futuro. E claro, nosso coração se encher de fé e de esperança diante de Deus. Em quarto lugar, uma visão de Deus tem o seguinte componente, uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. É divinamente inspirada a visão de Deus, não é humanamente manipulada e nem pode ser. É uma dádiva de Deus, é algo que procede da fonte que é o próprio Deus. Então é uma dádiva de Deus, é inspirada por Deus. E em quinto lugar, um povo e momento escolhido. Uma visão de Deus vai trazer um povo, ou vai gerar um povo e um momento escolhidos pelo próprio Deus. O que significa isso? É para um homem e mulher de Deus, um líder, uma pessoa influente e um grupo selecionado em determinado momento, em determinado local.
É assim que funciona uma visão de Deus, gente. Em primeiro lugar, uma clara imagem mental. Segundo lugar, uma mudança positiva. Terceiro lugar, uma imagem do futuro. Quarto lugar, uma dádiva de Deus. E em quinto lugar, um povo e um momento escolhido pelo próprio Deus. Que eu e você nos levantemos como pessoas visionárias, pessoas que enxerguem o futuro debaixo de uma revelação e de uma visão de Deus. Que possamos ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Que possamos crescer no Senhor dia a dia, de tal maneira que Deus revele o seu coração, o seu futuro para mim e para você e para as pessoas que estão ao nosso redor. Possamos ser usados por Deus, assim como foi Ezequiel, sendo uma bênção na mão do Senhor, para que possamos fazer a diferença, não somente na nossa história, na nossa trajetória, mas também na história e na vida de muitas pessoas que Deus colocar na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Quero mandar um abraço para a Neide Robles, Patrícia Genovei, a Regina Ribeiro, o Alisson Marco, todos os nossos amados irmãos que estão aqui. Se você chegou agora no finalzinho, vai ficar à disposição para que você possa assistir esse vídeo, esse devocional, que fala sobre uma visão de Deus. Ezequiel é o grande profeta visionário, profeta do futuro, profeta que em meio às calamidades da Babilônia, do cativeiro, do juízo de Deus sobre o seu povo Israel, trouxe esperança, trouxe direcionamento, trouxe uma visão clara da onde Deus queria conduzir o seu povo, mesmo em meio a situações difíceis. Por isso precisamos ser pessoas visionárias, pessoas que guardam no seu coração e recebem do próprio Deus uma visão de Deus para a nossa vida, para que possamos ser bênção na nossa geração e bênção também para a nossa família. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui no link da descrição tem todas as informações, caso você sinta no coração desejo, e eu te incentivo a isso, a exercer generosidade, colaborar com esse ministério através das chave Pix e todas as informações que aqui estão. Também tem os horários da igreja, endereço dos nossos cultos, dias, horários, todas as informações das nossas mídias sociais. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho. Também coloque o seu nome, a cidade da onde você está assistindo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue conectado conosco para que você, através aqui do livro de Ezequiel, do livro dos Salmos, que são os dois livros que mais nós estamos estudando juntos no momento, nesses dias, possamos aprender lições valiosas, preciosas de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, toda quarta-feira, às 20 horas, e também no domingo, 9 horas da manhã e 19 horas, temos culto aqui. Vem estar conosco, venha cultuar ao Senhor, venha receber uma palavra do céu para o seu coração, venha ser um visionário, um homem, uma mulher de fé, cheia do Espírito Santo, e que realmente Deus te abençoe, te guarde, te preserve e realize os seus sonhos, planos e projetos na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, a sua alma, corpo e espírito sejam preservados íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Um grande abraço, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.